Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Todo o conteúdo dos celulares de Vorcaro tem de se tornar público sem seletividade. É o título do editorial de hoje, da Gazeta do Povo. A pré-campanha presidencial foi abalada, nesta quarta-feira, pela divulgação de áudios e outras mensagens trocadas pelo WhatsApp entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e atualmente preso, e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL ao Planalto. O conteúdo foi obtido pelo site The Intercept Brasil e mostra conversas ligadas à produção de um filme biográfico sobre Jair Bolsonaro. Em um áudio, de setembro de 2025, o senador cobra o banqueiro sobre dinheiro prometido por Vorcaro, afirmando que precisa pagar o ator Jim Caviezel e que um calote repercutiria muito mal para todos os envolvidos. Outras mensagens mostram proximidade entre Flávio e Vorcaro. Abre aspas, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Fecha aspas, escreveu o senador em 16 de novembro de 2025. No dia seguinte, Vorcaro seria preso pela primeira vez, na primeira fase da Operação Compliance Zero. Se por um lado não é crime nem investir na produção de um filme, nem cobrar o dinheiro supostamente prometido para este patrocínio, por outro não se pode adotar um duplo padrão e minimizar o que as conversas mostram. A proximidade entre Vorcaro e o principal pré-candidato da direita à presidência da República. Como já afirmamos em muitas outras oportunidades desde que estourou o escândalo do Master, Vorcaro estendeu sua teia até onde foi possível, sem nenhum tipo de preconceito político-ideológico, despejando dinheiro sobre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, na esquerda, na direita e no centrão. Tentar fazer colar a crise em apenas um lado é, na melhor das hipóteses, oportunismo político e, na pior das hipóteses, hipocrisia pura. O conteúdo obtido pelo Interceptor Sinsep, ao que tudo indica, veio de algum dos vários celulares de Vorcaro, apreendidos durante a Compliance Zero. E, com a campanha eleitoral se aproximando, a única providência aceitável da parte do ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF, é abrir completamente esses arquivos, de forma que todas as conversas entre Vorcaro e autoridades de todos os poderes, todos os partidos, todas as esferas de governo, sejam quem forem, cheguem ao conhecimento do país todo. Que se mantenha o sigilo apenas sobre aquilo que tenha proteção legal, para que não se viole, por exemplo, o sigilo da fonte jornalística ou das conversas entre advogado e cliente, ou que exponham a intimidade dos envolvidos sem relação com o interesse público. De resto, não há mais motivo para a manutenção de qualquer tipo de segredo. A razão é muito óbvia. Vazamentos seletivos terão um efeito irremediável sobre a eleição que se aproxima, e não faltarão interessados em obter ou divulgar apenas o que beneficia um lado da disputa eleitoral e prejudica o outro. Por mais paradoxal que isso seja, a eleição só será limpa se a sujeira for conhecida pelo eleitor sem restrições. Quem conversou com Vorcaro, em que termos, se houve dinheiro envolvido, e quanto, se houve contrapartidas, e quais, que presentes e outros mimos foram oferecidos, enfim, que ninguém seja blindado. Só assim haverá igualdade de condições para que o eleitor preocupado com as implicações do caso Master possa escolher ou rejeitar candidatos em outubro sem medo de estar sendo vítima de seletividades eleitoreiras. Se a luz do sol é o melhor desinfetante, como afirmou certa vez o juiz da Suprema Corte norte-americana Louis Brandeis, o sol tem de brilhar para todos. Só a divulgação total das conversas de Vorcaro garantirá que a justiça seja feita, seja nas eleições, seja na possível responsabilização, por exemplo, em processos criminais ou por crimes de responsabilidade, nos casos em que isso se aplicar.
Faltando menos de 5 meses para o primeiro turno das eleições, é preciso que os responsáveis pelas investigações providenciem o quanto antes a totalidade das informações, de forma que o brasileiro tenha tempo suficiente para depurá-las e fazer uma escolha mais consciente quando estiver diante da urna. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Universidade é local de pluralismo, não de censura autoritária. É o título do editorial de hoje, da Gazeta do Povo. A universidade é, por excelência, o local da busca sincera e incansável pela verdade, e um dos meios pelos quais essa busca ocorre é o debate livre de ideias. Tem sido assim desde as disputações medievais, e não raro as universidades foram focos de resistência contra regimes dispostos a impor ideias únicas. Mais recentemente, no entanto, as próprias instituições de ensino superior se tornaram exatamente aquilo que combateram no passado: centros em que a intolerância reina absoluta, nos quais se impõe o pensamento único em termos políticos e ideológicos, e onde qualquer dissidência é combatida a socos e pontapés, inclusive. Por isso, é muito louvável que um grupo de acadêmicos de faculdades e universidades públicas de todo o país tenha lançado um manifesto, pelo pluralismo e pela liberdade acadêmica. O nome é autoexplicativo. O texto é resultado de uma reunião ocorrida em abril, no Centro Universitário Maria Antônia, da USP, uma escolha altamente simbólica, dado o papel do prédio na resistência à ditadura militar, e já conta com mais de 1.200 assinaturas. Os signatários representam 167 instituições de ensino superior de todos os estados e do Distrito Federal. As reivindicações são básicas, resumidas no tripé neutralidade institucional. Universidades devem evitar adotar posições oficiais sobre questões políticas ou ideológicas. Liberdade acadêmica. Ninguém será sancionado por suas opiniões, seja por pressões externas, seja por grupos de pressão internos à própria instituição. E pluralismo. A universidade deve adotar um ethos institucional que incentive o ensino das posições em disputa nas controvérsias e a análise de perspectivas divergentes em temas sensíveis. Se é preciso pedir algo tão óbvio quando se trata de uma universidade, é porque o espírito de busca pelo conhecimento foi substituído pela imposição do pensamento único há tempos. Os episódios se acumulam. Nem todos chegam ao extremo da pancadaria na Universidade Federal de Pernambuco após a exibição de um documentário sobre Olavo de Carvalho em 2017, mas nem por isso são menos graves. Citamos, por exemplo, os protestos e confusões que impedem palestras ou a participação de certas pessoas em debates. Foi o caso de Deltan Dallagnol na UFPR em 2023, do professor Jorge Gordin na UNB em 2024, de Matheus Alexandre, da ONG Stand With Us, e do professor Michel German na Federal do Ceará, também em 2024, ou do advogado Jeffrey Chiquini e dos vereadores Guilherme Kilter e Rodrigo Marcial, também na UFPR, em 2025. A intolerância não se resume a convidados externos. Alunos hostilizam professores da mesma instituição onde estudam, como ocorreu no ano passado com Gabriel Cepaluni, chamado de racista e fascista, e acusado de promover posições políticas perigosas e elitismo, por alunos da Unesp. Outra frente do totalitarismo intolerante nas universidades é a tentativa de calar determinadas abordagens sobre assuntos controversos. Em 2018, por exemplo, uma dissertação de mestrado na Universidade Federal do Pará foi alvo de nota de repúdio do Diretório Central de Estudantes da instituição. Tudo porque a mestranda Diene Riquer pesquisou e defendeu o conceito de casamento entre homem e mulher segundo a perspectiva do direito natural, com base em autores como São Tomás de Aquino e John Finnis. O trabalho foi classificado pelo DCE como discurso de ódio. Ao menos neste caso, no entanto, a universidade não endossou os protestos. Diene Riquer obteve o título de mestre, e depois ainda se tornaria doutora em Direito pela mesma UFPA. Essa observação é importante porque, na quase totalidade dos casos, a postura de reitores e diretores tem sido lamentável. Usando argumentos como o da proteção da integridade física dos envolvidos, as instituições, em vez de reforçarem a segurança contra protestos que normalmente são convocados com alguma antecedência, preferem cancelar os eventos e palestras, dando aos autoritários exatamente o que eles queriam.
Por isso, os signatários do manifesto pedem, abre aspas, regras e protocolos que diferenciem claramente o direito legítimo ao protesto da prática ilegítima de impedir a expressão alheia. Grupos organizados não podem deter poder de veto sobre quem tem permissão para ser ouvido. A universidade deve manter-se firme contra quaisquer formas de perseguição, assegurando que o ambiente acadêmico não imponha falsos consensos por meio da coerção, fecha aspas. Até pouco tempo atrás a universidade pública era o sonho de 10 entre 10 famílias cujos filhos terminavam o ensino médio, mas isso mudou. O manifesto cita uma pesquisa de 2025 na qual 59% dos entrevistados disseram confiar pouco ou não confiar nas universidades públicas, e 54% afirmaram que as instituições públicas promovem mais ideologia que ensino de qualidade. Os estudantes autoritários que reprimem qualquer discurso de que discordam, e os reitores omissos que se curvam aos agressores, ou, talvez, até concordem com eles, têm participação privilegiada nesta erosão de confiança. Quando aqueles já não tiverem lugar no ensino superior e estes tiverem a coragem de proteger a liberdade de expressão como ela merece, talvez seja possível recuperar a boa imagem que as universidades públicas já tiveram. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Abuso tem de ser reconhecido por inteiro, desde o início. É o título do editorial de hoje, da Gazeta do Povo. A absurda decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu liminarmente a aplicação dos efeitos da lei da dosimetria enquanto o plenário do STF não julgar as ações que questionam a constitucionalidade da lei, não passou incólume por setores da opinião pública. Moraes atropelou o Congresso, usou de uma criatividade jurídica indefensável, erigiu-se como o superpoder da República em uma situação que já não pode ser chamada de democrática. Felizmente, cada vez mais jornais e formadores de opinião têm passado a criticar os desmandos do Supremo nos processos do golpe, ou do 8 de janeiro ou, ainda, a blindagem que a Corte resolveu montar em torno de si mesma no caso Master. Ainda que isso seja importante, no entanto, não é suficiente. Se há o reconhecimento de que agora há abuso, é preciso ter a coragem de seguir o raciocínio até o fim. Quem admite, como já começou a ocorrer, que há desproporção em determinadas penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, com condenações que destoam do padrão histórico do próprio sistema penal brasileiro? Quem admite os inúmeros vícios do inquérito das fake news? Quem admite que decisões recentes envolvendo plataformas digitais e remoção de conteúdos violam os contornos da liberdade de expressão? Quem admite o erro de tratar como criminosa uma manifestação como a de Monark, ao discutir, ainda que de forma controversa, os próprios limites da democracia, tem de se perguntar também: como justificar, à luz desses próprios critérios, o conjunto muito mais amplo de decisões anteriores em que esses mesmos problemas aparecem de forma ainda mais intensa e com consequências muito mais graves? Falamos, aqui, de privação de liberdade, vidas suspensas, famílias desestruturadas, maternidades interrompidas, vozes caladas e biografias atingidas. Não é pouco, e nem se trata de águas passadas, mas de efeitos que perduram em maior ou menor grau, atingindo famosos, anônimos e anônimos que acabaram se tornando famosos, símbolos do abuso a que centenas de brasileiros têm sido submetidos. É o caso, por exemplo, de Débora Rodrigues, a cabeleireira que escreveu Perdeu Mané, com batom na Estátua da Justiça diante do prédio do Supremo em 8 de janeiro de 2023. Quando de sua condenação a 14 anos de prisão, alguns setores da imprensa estavam começando a acordar e afirmaram que a pena era um exagero, a própria condenação, na verdade, era um erro. Muito antes disso, no entanto, ela já era vítima do arbítrio de Moraes, sem que praticamente ninguém viesse em sua defesa. Por longos 2 anos, Débora foi mantida em regime fechado, longe dos filhos pequenos. Em certo momento, ela chegou a ser transferida para uma cadeia ainda mais distante de sua família. Embora já existisse jurisprudência do Supremo garantindo a prisão domiciliar a mães de crianças pequenas, Moraes negou vários pedidos, afirmando que havia risco à ordem pública se Débora fosse para casa. Que risco era esse? Provavelmente nem Moraes saberia dizer. Aqui, não se trata apenas de excesso na pena, mas de algo mais grave.
a aplicação seletiva do próprio direito e a quebra da coerência interna da jurisprudência. Outro caso que praticamente foi apenas noticiado, sem ser denunciado como deveria, é o de Felipe Martins, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, condenado a 21 anos e meio de prisão por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado. Martins está na cadeia pública de Ponta Grossa, apesar de um quadro clínico que inspira cuidados e que justificaria, se não a prisão domiciliar, ao menos a detenção em um complexo médico-penal, o que até chegou a ocorrer antes que Moraes ordenasse seu retorno a Ponta Grossa. Lá, além dos riscos de agravamento de sua saúde, ele ainda enfrenta o estado de ebulição de presos facionados, inconformados com o fato de alguém estar em uma cela individual de uma prisão superlotada. Os pedidos de transferência têm sido todos negados. Antes da condenação, Martins passou meses 6 preso preventivamente com base em um fundamento simples: risco de fuga, justificado por uma suposta viagem ao exterior que ele teria feito no fim de 2022 com a comitiva de Jair Bolsonaro. A fundamentação já era, em si, frágil. Uma viagem no passado não é indicativo de que alguém estivesse planejando fugir do país. Mas a viagem alegada por Moraes nem sequer existiu. A defesa mostrou várias provas de que Martins havia ficado no Brasil, como fotos, registros da operadora de celular e cartões de embarque de voos domésticos. O registro americano de entrada tinha sido falsificado. Mesmo assim, Moraes manteve Martins preso por 6 meses até deixar que ele fosse para casa, usando tornozeleira eletrônica. Aqui, não estamos diante de uma divergência interpretativa sofisticada. Estamos diante de algo mais básico: a fragilização do estándar probatório mínimo exigido para se restringir a liberdade de alguém. E, mais grave, a dificuldade em rever a decisão mesmo após a apresentação de elementos concretos em sentido contrário. Este abuso, no entanto, não foi denunciado nem à época, nem agora. O arbítrio não se resumiu aos processos do 8 de janeiro, do suposto golpe ou ao inquérito das fake news. Um caso gritante de abuso cometido pelo Tribunal Superior Eleitoral foi a impugnação da candidatura de Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado do Paraná nas eleições de 2022. Cada etapa do processo fulminou princípios jurídicos antes indiscutíveis. O TSE tirou o mandato de Dallagnol usando um exercício espúrio de futurologia, digno do enredo de Minority Report. Aplicou a lei da ficha limpa sobre uma mera possibilidade futura, não sobre algo que de fato havia ocorrido. Mesmo assim, como se tratava de alguém que agora já não era mais estimado pela mídia, graças ao circo midiático da Vaza Jato, a cobertura factual foi mínima, como se não tivesse relevância e, pior ainda, raríssimos foram os que apontaram e criticaram o abuso envolvido na cassação. Ninguém é obrigado a simpatizar ou concordar com Débora Rodrigues, Felipe Martins ou Deltan Dallagnol, mas o verdadeiro democrata defende o certo e critica o errado independentemente das pessoas envolvidas. Se reconhecemos hoje abusos, comecemos a ser coerentes integralmente. Se reconhecemos que houve violação da liberdade de expressão, do devido processo legal e de todos os seus subprincípios, como o juiz natural, a ampla defesa, a motivação das decisões, a publicidade dos atos processuais, a presunção de inocência e a legalidade estrita, apenas para citar alguns, não há mais espaço para hesitação. Quem já admitiu o excesso não pode ignorar a injustiça concreta que continua diante dos seus olhos, nem escolher os casos em que se aplicam os princípios, nem calibrar a indignação conforme a conveniência. É fundamental, para a redemocratização, o envolvimento crescente de formadores de opinião, de juristas, de influenciadores e veículos de comunicação. Vários deles, agora, passaram a registrar críticas mais explícitas ao Supremo. Mas, por muito tempo, eles trataram com benevolência, calando-se ou dando inclusive sua aprovação à atuação da Corte. Esse reencontro com o passado recente, o reconhecimento da omissão e até do aplauso que permitiram a ascensão da juristocracia, dará a todos ainda mais força no momento de erguer sua voz. Que não nos falte a firmeza necessária para exigir, sem concessões, o retorno integral à normalidade democrática. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok?
Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.